Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola. Rodrigo Campos. Rádio Fonte. Rodrigo Campos. Inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil. Nacional. Um forte abraço, muito boa tarde a você ligado na Nacional, a você, assim como eu, apaixonado por futebol. Quinta-feira, 1º de abril de 2021, é verdade, estamos aqui para mais uma edição de No Mundo da Bola, que tem na mesa de áudio o talento de Rafael Espíndola com a produção de Wagner Gomes e Luiz Ferreira. Vem com a gente, é hora de conferir os destaques de hoje. No Mundo da Bola. Flamengo vence com tranquilidade na estreia do time principal no Cariocão contra o Bangu. Morato e Léo Jabá já estão legalizados e podem ser relacionados para o jogo do Vasco contra o Bangu. Tricolor das Laranjeiras formalizou proposta para contratar David Braz. Fogão decepciona e não passa de um empate contra o Madureira. Arqueiros brasileiros conquistaram prata no Campeonato Pan-Americano. Tudo isso e muito mais aqui em No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Todo mais do que morcego. Me amarro nesse timão, que joga com coração, e veste a camisa legal. Vamos lá. Quando sua norte ligação no som mais forte do esporte, na Nacional. Rodrigo Campos. E a gente começa, como sempre, mais uma edição de No Mundo da Bola, trazendo a nossa pesquisa do dia. Estamos terminando a 7ª rodada do Cariocão hoje. E aí eu pergunto o seguinte: o VAR está fazendo falta? Perguntinha essa. Uma casca de banana que o Wagner jogou aqui, ó. Telefone, participe, 21176482 ou 21176788. Nosso WhatsApp 971199966. Tá com saudade do VAR? Qual é a sua opinião? Tá fazendo falta? Começando o giro pelos nossos comentaristas, eu começo com ele. Ele sabe o que diz. Boa tarde, Valdir Luiz. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, boa tarde. Um grande abraço para você, meu amigo Rodrigo Campos, e para os ouvintes ligados no programa do Mundo da Bola. Olha só, eu não sinto a menor saudade do VAR. Eu, até por estar em casa, trabalhando de casa, tenho acompanhado praticamente todos os jogos do campeonato. Não só os que eu participo, mas os que eu também não participo, mas assisto tudo. Estou agora mesmo assistindo Resende e Portuguesa. Então... Tempo e placar. 28 do segundo tempo, 1-0 Portuguesa. Esse é Valdir Luiz que eu ouvia, rapaz. Eu tinha meus 4 anos em Araruama, já estava ouvindo o experiente Valdir Luiz. Comecei cedo, rapaz, informei muito. Valdir Amaral girava, vamos à luz o brasileiro, tempo e placar, eu lá, 15 minutos, segundo tempo, 0 Portuguesa, 0 Madureira. Eu lembro, Ítalo Del Cima, Agostinho Gomes. Grande Agostinho Gomes. Você sabe que eu tive a alegria de trabalhar com o Agostinho Gomes, ele já bem no finalzinho de carreira, uma figura sensacional. Agostinho Gomes. Mas eu vou te contar umas histórias do Agostinho Gomes, tu vai rir demais. Mas olha só, meu caro Rodrigo, tirando o jogo do Vasco com o Fluminense, que eu achei que foi toque do Frazan, eu sou muito crítico com a arbitragem, mas eu tenho que elogiar o José Carlos Santiago, o Luizinho Marovic, porque eu não estou vendo erros gritantes no campeonato estadual, não. Teve um lance ontem do jogo do Botafogo que eu não achei que foi pênalti, que a bola bateu no cotovelo do rapaz do Madureira. O do Vasco eu achei.
O único erro que poderia ter interferido no placar, a gente também não sabe se o Vasco perderia o pênalti, então por isso que a gente bota no condicional, foi o lance do Frazão. Então, nos demais, do Frazão, perdão, Frazão é o nosso Osmar Frazão. Então, o único jogo que eu vi, de todos que eu tenho visto, pequeno contra grande, grande contra pequeno, clássico, o único erro que eu vi foi no jogo do Vasco, um árbitro jovem chamado Diego da Silva Loureiro. Nos demais, a arbitragem do Rio tem sido muito coerente, sabe? Tem tido uma nota boa a arbitragem do Rio. Eu que sou um crítico de arbitragem, melhor do que no Campeonato Brasileiro. Então, eu diria para você, sem medo de errar, não estou sentindo a menor falta do VAR, não estou sentindo a menor saudade e espero que no arbitral que vai ter semana que vem, que os clubes não votem a favor do VAR. Olha lá, hein? O Botafogo é um que não vai votar, porque o VAR onera demais. E o Campeonato Carioca desse ano, a receita é muito baixa. Então, para ser claro, não sinto a menor saudade do VAR. O VAR e o Honda e o Calu, a maior alegria que eu tenho é que eles pararam. Esse é Valdir Luiz, ele sabe o que diz. E nesses tempos de pandemia, né, a gente acaba descobrindo dotes que a gente nem sabia que tinha, mas muitas pessoas, muitos bons profissionais já trazem isso há muitos anos e de repente, por circunstâncias profissionais, acabam não exercendo mais. E como eu conheço o potencial de Valdir Luiz, a partir de agora, nesta edição de hoje, para você reviver os melhores momentos do rádio, o Valdir Luiz, além de comentar, ele vai informar. Resende Portuguesa, sem combinar nada, tá entendido, Valdir? Ah, amigo, assina embaixo que você fala. Que mara! Tempo e placar para Resende Portuguesa, Valdir! 31 minutos do segundo tempo, permanece 1-0 Portuguesa. Você ligado na Nacional, aqui é Rádio na Veia, meu amigo, eu quero a opinião dele. Tá com saudades do VAR? A opinião é do locutor de todas as redes. Boa tarde, André. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde pra galera ligada aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil, nesse programa No Mundo da Bola. Então, Rodrigo, eu não digo saudade, né? Mas tem alguns casos, falando especificamente até do futebol internacional, das eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, aquela bola que entrou do Cristiano Ronaldo, aquilo ali, acho que não seria nem o caso do VAR, de repente o chip na bola, né? Já resolveria, a bola ultrapassou a última linha, teria sido o gol de Portugal e uma vitória importante. Bom, eu particularmente não estou sentindo saudade do VAR, não. Pelo menos do VAR do jeito que era. Da forma como vinha sendo utilizado, eu realmente não sinto saudades. Acho que se houver uma mudança no formato, algo nesse sentido, pode funcionar pelo menos um pouco melhor. Mas de qualquer forma, eu prefiro futebol sem VAR. Eu era um defensor do árbitro de vídeo, hoje em dia não digo que sou defensor, não digo que sou a favor, não digo que sou contra. Acho que funciona bem sem ele também. Esse André Marques, o locutor de todas as redes. Eu quero a opinião dele. Ele é o cara, ele está sempre ligado. Rodrigo Ricardo. Apaixonado pela tecnologia, quero saber a opinião dele, se ele é contra ou a favor. Aliás, se ele está com saudades ou não daquele aparelhinho polêmico. Tudo bem, Xará? Salve, salve, Xará. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos ouvem. Olha, não estou com saudade, mas devo dizer que a gente não pode abrir mão do VAR. Porque a tecnologia, se traz um bem, a gente precisa usá-la, não pode esquecê-la. Agora, tem que se aprimorar o uso do VAR. A gente teve um último campeonato brasileiro recheado de erros. O VAR tem que ser mais discreto, tem que ser como o juiz. Porque não tem aquela velha máxima que o juiz bom é aquele quando acaba o jogo e ninguém... Aquele que quanto menos aparece, melhor. Exatamente, o VAR também tem que seguir essa premissa. Assim deve ser. Inclusive já deixa a sugestão para que o protocolo seja alterado e o VAR só seja... Sai um gol, se não houve nada... Continua. Se houver uma irregularidade, aí sim, não precisa checar todo gol.
Coisa chata, aí fica aquela coisa pra gente que trabalha, os narradores então, narram um gol, tem que gritar 2 vezes e o segundo gol já não é com aquela mesma empolgação, por mais que queira tê-la, né? Porque o momento, né? O momento é algo mágico, então a gente tem que ter essa celeridade e o VAR, apesar de não estar dando saudade, tem que ser aprimorado, Xará. Esse Rodrigo Ricardo, já a opinião do Maurício Costa. Antes, deixa eu girar pelo placar nacional. Bola rolando, 7ª rodada, Campeonato Carioca, Resende Portuguesa. Tempo e placar, Valdir Luiz. 35 do segundo tempo, quase que a Portuguesa faz o segundo. Permanece 1-0 para a Lusa. Campeonato Carioca é aqui na Nacional. Ele está com saudades do VAR ou não? Eu sei que ele mergulha na notícia. Maurício Costa. Fala, Maurição, tudo bem, meu amigo? Fala, Rodrigo, boa tarde a você, ao Valdir, ao André, ao Rodrigo Ricardo, ao Wagner, ao Rafael Espíndola. Vamos lá, saudade no momento? Não estou com saudade do VAR, até porque continuo achando que a utilização do VAR foi feita de maneira equivocada, principalmente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020. Porém, continuo achando também que o VAR é necessário. A gente está aqui conversando sobre estaduais que a verdade não valem nada, né? Não vale nada para o Flamengo, que quer ganhar a Libertadores, não vale nada para o Fluminense, que quer pelo menos passar da primeira fase da Libertadores. Não vale nada para Vasco e Botafogo, que só pensam na Série B e ir o mais longe possível na Copa do Brasil para pagar os seus salários. E aí você tem, por exemplo, um Vasco e Fluminense, que nem o Valdir falou, que houve o toque de mão do Frazan e o árbitro não deu pênalti, e você vai ver a torcida do Vasco não reclamou disso depois nas redes sociais. Assim como ninguém ontem ficou pegando no pé de um possível pênalti contra o Botafogo, né? E não vai, ninguém vai ligar muito para isso, pelo menos nessa primeira fase. Aí vamos supor que a gente chegue nas fases finais, né? Que a gente tenha um Botafogo e Flamengo e que um jogador do Botafogo, na final do campeonato, apareça na cara do goleiro Diego Alves e faça um gol de cobertura aos 48 do segundo tempo. E o árbitro, o bandeirinha, assinala impedimento, que não foi, né? E o Botafogo perde o título por isso. Isso acontece muito no Campeonato Carioca. Gente, eu tô falando disso, eu tô lembrando do gol do Dodô contra o Flamengo, né? A gente pode ter que lembrar também do gol do Márcio Araújo contra o Vasco em 2014, do próprio gol do Douglas contra o Flamengo, que não entrou. Das finais, pênalti que o Wright não deu a favor do Bangu no 85. Isso, da final entre Fluminense e Volta Redonda. Do Flamengo e Botafogo de 89. É polêmico. É polêmico. Valdir, se ali existisse o VAR. Eu tô falando de lances claros. Eu acho que se existisse. Porque o Maurício ele fica provocando, olhando pra mim. Aí eu não vou pipocar. Mas eu vou falar o seguinte: ali foi a mão divina. Eu tô falando de lances claros que a arbitragem erra no Campeonato Carioca, né? Eu não tô falando que há qualquer tipo o clube beneficiado. Só que a arbitragem erra lances claros, lances que decidem campeonatos. A gente tá falando de lances que decidiram campeonatos. E aí você não vai ter um VAR? Vai ter, dessa vez vai ter, mas a pessoa que é contra o VAR, ela vai querer que seu time seja prejudicado? Honestamente, eu vi a torcida do Botafogo sofrer naquele ano que o Dodô fez gol. Eu vi a torcida do Vasco sofrer naquele ano de 2014, o Roberto Dinamite sofrendo naquele ano de 2014. O Vasco era para ter sido tricampeão carioca. Então, continuo sendo completamente a favor do VAR, A gente não tá ligando muito porque a sinceridade é essa. A verdade é essa. O Campeonato Carioca hoje, nesse momento, não vale nada. É um tremendo laboratório para os clubes para o resto do ano. Mas sem querer polemizar, mas da forma como ele vinha sendo usado, ou como ele foi usado agora mais recentemente no Campeonato Brasileiro, ele faz a mesma falta? Ainda é melhor do que não ter. Justamente, você vai ter um lance polêmico
Ontem, no jogo entre Flamengo e Bangu, teve 2 impedimentos contra o Flamengo que pra mim não foram impedimentos. Flamengo, dois do Gabigol. Pra mim não houve impedimento. Mas eram lances difíceis. Era um lance que o VAR ia lá fazer, não foi. Só que pra mim, vou falar, o Flamengo meteu 3-0. Se fosse 1-0 o Bangu, a torcida do Flamengo poderia estar reclamando. Se fosse Flamengo e Vasco, 1-0 Vasco no final do campeonato, e o Flamengo perde título pro Vasco, imagina a torcida do Flamengo que ia chiar. Com razão. Então é melhor você ter esse mecanismo que tenta dirimir pelo menos as dúvidas do que não ter nada. E você, além desses lances duvidosos, que vão ser sempre questionados, tendo VAR ou não, pelo menos os lances claros você tira a dúvida. Mas, ô Maurício, me perdoe, faz parte da nossa amizade, do nosso trabalho, a gente divergir. E olha só, eu concordo com o André Marques quando ele fala que o VAR tem que mudar. Ele tem que mudar. Não é chororô, não. Aquele jogo Botafogo Internacional, eu estava fazendo o jogo, não me lembro quem estava narrando. O Botafogo teve 2 gols anulados que o cara inventou 2 faltas lá atrás. 2 faltas lá atrás. É um erro do VAR. Então, eu acho que o VAR, para voltar, ele tem que voltar modernizando algumas situações. Porque ele se mete demais, ele atrapalha demais, tem gente demais. Eu já soube que a ideia da CBF, é fazer um centro de VAR na sede dela aqui na Barra, né? E os árbitros não iriam mais, os árbitros de VAR não iriam mais para o estádio, iriam mais para o estádio, ficariam na sede para centralizar. Isso não é o problema é que tem gente demais e outra coisa, gente piruando demais. E o árbitro faz o VAR de bengala. Não toma decisão. Precisa mudar muita coisa, Maurício. Concordo com você, Valdir. Mais uma vez, prefiro com VAR do que sem VAR. Lógico que o VAR tem que passar por modificações. Esse lance do Botafogo, eu cito o lance. Olha, o Botafogo foi prejudicado contra o Sport, num pênalti que não existiu, por exemplo. O Botafogo. Teve um jogo do Botafogo que inventaram. Meu Deus, qual foi o jogo do Botafogo, Valdir? No finalzinho. Teve um jogo do Botafogo, foi absurdo. Foi o Flamengo. Não. O cara inventou um pênalti também no final a favor do Flamengo. Teve outros, Acho que foi contra São Paulo, eu acho. Contra São Paulo aqui no Maracanã. Foi 1-0 o Botafogo. O cara inventou um pênalti, nem consultou o VAR, inventou um pênalti aí. Aquele ditado, pênalti mal marcado não entra, então, o goleiro pegou. Olha só, aquele jogo Botafogo e no primeiro turno contra o Fortaleza teve um pênalti claro, o árbitro não deu. Então, esses lances de pênalti... Foi rebaixado, não foi pelo VAR, por incompetência. Sim, mas o VAR ajudou muito. Hein? Esses lances de pênalti, o cara ele vai errar com VAR ou sem VAR. Ele vai olhar lá na hora, que nem erro, foi o que eu falei, que nem errou no Vasco e Fluminense. Que nem algumas pessoas acham que o árbitro errou no jogo do Botafogo. Errou. E aí, com VAR ou sem VAR, o árbitro vai errar. Agora, lance de falta no início da jogada, isso tem que sair do VAR, tá? E isso pra mim é um absurdo, é uma anomalia, diriam os educadores físicos do VAR. Não existe isso. Porque o Vasco Fortaleza, a gente estava vendo, Rodrigo Campos, o gol do Vasco estava 3-0, foi anulado, seria 3-1, porque houve uma falta, teoricamente, no início da jogada. O primeiro gol do Fortaleza saiu de uma falta no início da jogada que o árbitro não deu. Isso tem que sair do VAR. Mas, repito, os lances absurdamente claros, como a falta do Douglas, que a bola entra, como o gol do Márcio Araújo, completamente impedido, como o gol do Dodô anulado, como o pênalti que não foi marcado a favor do Bangu. Esses lances eles iam acabar. A única coisa, só pra gente finalizar, que eu acho é o seguinte: eu entendo todas as opiniões, concordo em parte com todas elas. Agora, quando o Maurício fala com VAR ou sem VAR vai ter erro, eu penso o seguinte: pra você parar o jogo, aquela coisa chata, para você investir uma grana, para você, que é caro, usar o VAR, por isso que ele não é usado no campeonato. Cara, o erro tem que ser 0. Para você conviver com essa chatice que é o VAR, ele no mínimo tinha que dar 100% de acerto. Mas eu acho que porque o jogo para 10 minutos, aquele boneco fica com aquela mão na orelha grande olhando pro alto e todo mundo esfria, o torcedor fica de saco cheio, o jogador perde o aquecimento e depois o cara ainda erra.
ele não tinha que errar em nada. Aí sim, aí eu vou começar a olhar o VAR como uma ferramenta interessante. Agora, depois disso tudo, o danado do aparelho ainda erra? Por quê? Não é o aparelho. Erra é o homem que está manuseando o aparelho e que não é preparado para isso, Valdir. Concordo inteiramente com você. Tem que ter erro zero. Tem que ser erro zero. Você vê que tá cheio de árbitro aí aposentado. Cheio de árbitro aposentado, manipulando o VAR. Quer dizer, e tem gente demais no VAR. O problema nosso, o Maurício, o Rodrigo Ricardo, é que nós temos a mania de tudo que é de fora é melhor. Aí trouxemos o VAR, só que fizemos da pior espécie possível. Não enquadramos, não fizemos uma preparação. Não, tem que ter VAR. E aí, lá na Europa, os caras resolvem em 2 minutos e o erro, se for o erro, é erro mínimo. 2 minutos o tempo máximo. Normalmente em 40, 50 segundos a coisa está resolvida. Aqui os caras estão ficando 6 minutos. Teve um jogo que eu fiz, ficou 6 minutos parado. Pô, isso não existe. Não existe. O VAR, e além de tudo, é um grande jabá. Rola muita grana. 17h22. Encerramos a polêmica do VAR. Graças ao seu Wagner, que hoje estava inspiradíssimo. Ele falou que era tumultuar o programa. Ele veio com essa pergunta e com certeza isso rende, meu amigo. Eu achei que ele fosse perguntar qual é. Não, só queria dizer que o erro zero é impossível. Vamos voltar, hein? O erro zero não existe. Mas não é isso, o que a gente trabalha é para minimizar os erros. Não, mas os erros são humanos e vão acontecer. Não, mas peraí. A máquina não é humana. A máquina é máquina. Mas tem que ter um humano que saiba cuidar da máquina. Exatamente. Mas até aí, quem manuseia a máquina são os humanos. Mas ele tem que estar preparado. Onde vai começar a régua, a máquina dá tudo mastigado pra ele. Não é bem assim, 20 ângulos, 200 tem câmeras. Tem interpretação também. A sombra atrapalha. Pois é. Então não é um aparelho eficiente. Por isso que eu tô falando. É para lances que não deixam dúvidas. Lances claros. Esses lances o VAR conserta. O árbitro do Carioca, o Marcelo de Lima Henrique, o Índio, eles não consertam. E outra coisa... O Marcelo de Lima Henrique, ele pode ter 8 aparelhos do VAR instalados em cada orelha que ele não vai acertar. Não, a FIFA também tem que mudar as regras também. Porque tem o velho ditado, né? Que o ótimo é inimigo do bom. A gente não pode ficar num preciosismo. Tava com a ponta da chuteira na frente pedida. Tem que ter um bom senso nisso. Olha, isso é pauta para um dia inteiro de programa, porque rende muito, é um assunto polêmico demais. 17h23. Daqui a pouco vamos trazer o noticiário do Mengão, mas antes eu quero ouvir novamente o último gol da vitória de ontem, 3-0 sobre o Bangu. E você, na Nacional, revive a emoção do gol. Mineirão ultrapassa ali, equilíbrio gramado, botou no buraco, entregou pro Vitinho de primeira, pro Gabigol, e agora Gabi bate, coração! Gol! Hoje tem gol do Gabi Alegria, Gabi Massa, Gabi Galera, Gabi Raça Rubro-Negra, Gabi, gol do Mengão, galera! Recebeu e ajeitou com a perna esquerda, mandou na gaveta do Paulo Henrique, inapelável no meu. 42, galera, 42 minutos. Hoje tem gol do Gabigol, galera, o gol tem nome, o chão treme, a massa explode em todo o Brasil. Ele mesmo, Gabi, 9, a camisa do artilheiro foi no fundo do barbante, agora na mais querida do Brasil. Nacional. Mengão 1, 2, 3, Banguzão 0. Você ouviu novamente a emoção do terceiro gol do Flamengo, marcado pelo Gabi. O Gabigol, Mengão 3, Bangu 0. E vamos começar a girar pelo seu clube, falando exatamente dele, o mais querido do Brasil. E quem chega é o repórter Maneiro. Rafael Monteiro. Na estreia do time titular no Campeonato Carioca, o Flamengo venceu com tranquilidade o Bangu por 3-0. Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta marcaram os gols em Volta Redonda. Com este resultado, os rubro-negros lideram a Taça Guanabara com 16 pontos. O único titular que ficou de fora foi o zagueiro Rodrigo Caio. Após lesão muscular, o jogador está recuperando a parte física. Depois do jogo, o técnico Rogério Ceni faz uma avaliação do Flamengo até o momento no Campeonato Carioca.
Esse campeonato começou com os garotos praticamente e depois alguns jogadores que tiveram menos minutagem entraram também no campeonato. Agradecer o Maurício também, que nós trabalhamos, você vê, são 14 dias, 22 sessões de treinamento. Eu não pude estar presente nos 2 grupos em todas as sessões, mas em algumas sessões presentes, ajudando, tentando montar um time que fosse competitivo também. E agradecer a dedicação dele, porque em alguns treinos eu não pude estar presente, ele tocou o barco sozinho. Mostra a força do Flamengo, que consegue com um terceiro time praticamente, conseguiu vitórias, com o restante do elenco profissional também se manteve bem e hoje continua na ponta no campeonato. Para uma estreia, eu acho que foi muito bom. Eu acho que nós jogamos com uma intensidade boa, os duplos períodos que nós treinamos, acho que ajudou bastante. Esse descanso primeiro que eles tiveram mentalmente, acho que ajuda bastante. E esses 22 treinos em 14 dias também ajudou muito. Agora, a gente tinha uma dúvida com relação à expectativa do que ia render. O time conseguiu 90% do tempo jogar bem em cima do adversário. Na próxima rodada, os rubro-negros enfrentam o Madureira na segunda-feira que vem, em local a ser definido. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Muito obrigado, valeu, Rafael Monteiro. Terminou a informação, não para, Valdir Luiz. Olha, terminou agora no Estádio do Trabalhador, 1 para a Portuguesa, gol aos 15 do segundo tempo, 0 para o Resende. Com esse resultado, Rodrigo, a Portuguesa chegou a 13 pontos, complica muito a situação de Vasco, que tem 7, Botafogo e Fluminense, que tem 10, e domingo tem um confronto direto entre Botafogo e Portuguesa, hein? A Portuguesa voltou a vencer e já é hoje a terceira colocada com 13 pontos, hein, Rodrigo? Que coisa, hein? Portuguesa, parabéns, a luzinha da Ilha do Governador, a Ilha do Amor, a Portuguesa vencendo o Resende pelo placar de 1-0. Agora sai o Valdir Luiz, repórter, volta o Valdir Luiz, comentarista, ele joga nas 11, bate escanteio, corre, cabeceia, faz o gol e comemora. Valdir, Flamengo de ontem mostrou por que é o grande favorito? Olha, porque tem muita qualidade, né, Rodrigo? Tanto é que no segundo tempo o Flamengo sentiu, foram 17 dias só treinando, e você perde um pouco do ritmo de jogo, você erra passe, você cansa. O Gerson errou passe no segundo tempo, como normalmente não erra, o Diego também. Então o Flamengo provou que tem muita qualidade, né? O Bangu, com todo respeito ao Bangu, joga muito feio, né? O Bangu joga no 5-3-2, faz uma linha de 5, 3 zagueiros, mas os 2 laterais que não saem, mais 3 também que não sai para nada, quer dizer, ficam praticamente 8 jogadores atrás da linha da bola. O Vasco vai ter muita dificuldade, hein? E 2 atacantes, o Giovani e na frente, o menino lá, fugiu o nome dele, número 11, que é muito bom, que é até rápido, bom jogador. Aí o que acontece? O Flamengo, com muita qualidade, porque tem muita qualidade, começou a criar situações, jogando pelos lados, com o Isla, com o Everton Ribeiro, com o Felipe Luiz, com o Bruno Henrique, e conseguiu fazer aquele gol no finalzinho do primeiro tempo. Aí virou 1-0. Aí depois tomou conta do jogo, era para ser um placar mais elástico. Esse time do Flamengo, claro que é disparado o melhor time do futebol carioca, e ontem, mesmo sem ter sido brilhante, porque o time veio de parado, não jogava desde aquele jogo contra o São Paulo, que foi no dia 25 de fevereiro, quer dizer, mais de um mês, né? Ontem foi dia 31, mas mostrou que tem qualidade com o ritmo de jogo, vai ser realmente o grande favorito para ganhar o campeonato. O Bangu deu um chute, uma bola parada com 1 minuto do Marcelo Matos, mais nada. Então foi uma vitória irretocável do Flamengo. Beleza, Valdir Luiz. Eu quero saber do André Marques o seguinte, o Gabigol ontem já deixou dele. O Gabigol 2021 tem alguma chance de ser melhor que o Gabigol de 2019, André? Olha, pode. Não está em lugar nenhum escrito dizendo que ele não pode ser melhor que em 2019, mas eu acho improvável. Acho meio improvável que o Flamengo inteiro seja melhor do que aquele de 2019. Aquela equipe com o Jorge Jesus deu muita liga. E é uma em 30 anos, uma em 40 anos que acontece aquilo que aconteceu. E eu não acho que o Flamengo vai jogar da forma como jogava em 2019, atropelando todos os adversários no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Acho que vai encontrar dificuldades, é mais uma vez favorito, pode conquistar o tricampeonato, mas
não é o único favorito, digamos assim. Tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, o Grêmio se montando, próprio Internacional comendo pelas beiradas. Então eu acho que tem tudo para ser forte, mas não igual ao 2019. E no caso do Gabigol, do mesmo jeito. Até porque hoje ele tem um reserva à altura, que é o Pedro. Imagino que o Pedro vai ter muitas oportunidades. Tem o Rodrigo Muniz. E o Gabigol em 2019 jogava todas. O Jorge Jesus não poupava, não trocava, não mexia. Era aquela equipe e ponto. E ele não tinha um banco tão forte como tem hoje o Flamengo. Obrigado, André Marques. São 17h31. Abrindo espaço para o gigante da colina. Olha o Vascão chegando. Ele está sempre ligado. Rodrigo Ricardo. Xará, vou começar pelas boas notícias. O Léo Jabá e o Morato, dois atacantes que foram as últimas contratações aí do Vasco, apresentados aí na última semana, foram regularizados, apareceram hoje no famoso BID, né, da CBF, no boletim informativo diário. Então, já estão treinando com o grupo vascaíno no CT do Vasco. Então, há possibilidade deles já serem relacionados para a partida de sábado contra o Bangu, partida que a Rádio Nacional vai transmitir, você vai estar na narração e eu estarei nas reportagens. Então essa é a boa notícia. Uma outra boa notícia para o Vasco é que o Thales Magno, também atacante, foi submetido essa manhã a uma artroscopia no joelho esquerdo. Segundo o boletim médico do Departamento Médico do Vasco, a operação foi um sucesso e a partir de amanhã ele já vai começar com fisioterapia particular e na outra semana ele já deve estar no clube fazendo a fisioterapia dentro do clube e aos poucos, né, indo naquela fase de transição, se readaptando para voltar a jogar bola. Uma notícia não muito boa, que na verdade é sobre o Fred Guarim, que já nem é mais jogador do Vasco, mas surgiram hoje vídeos na internet, está confirmada a notícia, de que o Fred Guarim, que jogou no Vasco, colombiano, teve uma boa passagem pelo Vasco, muita gente acha que ele evitou inclusive o rebaixamento do Vasco. Ele teve um acesso de fúria, teria agredido seus familiares, né? A polícia foi chamada e ele está agora preso, né? Inclusive teve um depoimento do chefe da guarda lá da polícia colombiana, falando do problema, das substâncias, enfim, mas ainda não está muito claro qual é o problema aí do Fred Guarim, Xará. Eu tive acesso a um vídeo, provavelmente você também, aliás, com certeza você também, onde ele aparece com marcas de sangue completamente transtornado. Ele teria agredido os pais. Lamentável. O Valdir, pior que a gente olha, o cara jovem, um cara que tem um potencial incrível, longe de ser craque, não é craque, mas é um grande jogador, mostrou isso recentemente no Vasco da Gama, de repente começa a jogar a carreira fora, a vida fora, hein, Valdir? É muito triste, né? Um jogador da qualidade que ele tem, e além disso, um ser humano, né? Jovem, com futuro brilhante. E quando o cara chega ao extremo de agredir pai, o cara quando agride pai, mãe e filho, amigo, mulher também, vamos incluir tudo, o caso dele, para mim, é de internação. Ele deve ter tido um surto. Não sou médico, mas a gente vive o dia a dia. Eu já fui repórter policial quando eu trabalhava na TV. Então é um surto. Ele deve ter tido um surto. E o caso dele, claro que vai entrar na esfera policial, porque ele agrediu a mulher, agrediu o pai. Mas é um caso que tem que ser tratado não só um lado criminal, como nem um lado social. Tem que ser tratado ele. Bom, lamentável. Vamos voltar a falar de futebol. André Marques, em relação ao Vasco, a situação fica bem complicada na tabela de classificação do Campeonato Carioca. E eu quero a sua opinião sobre o seguinte: é hora do Vasco tentar de qualquer maneira uma vaga entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca, chegar na semifinal ou não? Ou, de repente, tentar terminar dignamente a competição, mas visando o seu principal objetivo, que é a Série B, e testando alguns jogadores, algumas posições, algumas táticas diferentes? Se preocupar não é bem a questão. Acho que o Vasco deve tentar chegar entre os 4 para ir para a fase final e disputar o título do Campeonato Carioca.
Se não conseguir, não é nenhuma tragédia, porque está em processo de reformulação, aquilo tudo que a gente já conversa há algum tempo aqui na Rádio Nacional. Então, eu acredito nisso. Acho que o Vasco ele tem que tentar, mas se não conseguir, ok. Segue seu processo aí de montagem para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o que realmente chama a atenção, é o que realmente é importante nessa temporada. Até agora, são 5 reforços. Acho que cabe mais, como disse o Pássaro, 1 ou 2 para o Carioca, de repente mais uns 2 ou 3 para o Brasileiro, dependendo aí das posições carentes. O Marcelo Cabo e a comissão técnica estão avaliando isso, e saber com quem que o Vasco pode contar dos jogadores da base. Acho que vários têm dado uma boa entrega, uma boa resposta. Isso certamente tranquiliza um pouquinho o torcedor e a comissão técnica. Xará. Sim, Rodrigo. Só uma outra possibilidade, a gente lembrar que o Vasco, depois desse jogo no sábado contra o Bangu, vai ter jogo pela Copa do Brasil, pela segunda fase da Copa do Brasil, contra a Tombense de Minas Gerais. Dessa vez é jogo único também, como foi, né? Mas não tem mais aquele critério do empate, né? Se terminar empatado nessa fase, a gente vai para a disputa dos pênaltis. Então, pela delicadeza, pela importância da Copa do Brasil, inclusive pela premiação, é possível que o Marcelo Cabo poupe 1, 2 ou até 4 titulares contra o Bangu no sábado, Xará. Ô, Rodrigo. Sim. Já que o Rodrigo falou em Tombense, eu tô vendo aqui o segundo tempo de Tombense 0, Cruzeiro 0, hein? E o Tombense acabou de perder o pênalti, o Fábio defendeu. Adversário do Vasco, né? Pois é, uma equipe que já mostrou aí que tem vice-campeã mineira, né? E contra o Poços de Caldas a gente sabe o sufoco que foi, né? E dessa vez não tem um empate. Se tiver empate, vamos aos pênaltis. O Corinthians também quase dança aí na rodada nessa segunda fase. Tô de 1-1. O Vasco passou com dificuldade pela Caldense, não foi uma partida convincente. Agora vai com um time um pouco reformulado, um time com caras novas, enfim. Vamos torcer para o estádiozinho pequeno, hein, Rodrigo? Estádio pequeno. É acanhado, né, Valdir? Já fiz jogo lá. Estádio pequeno. O Edinho, o coordenador técnico do time do Tombense. Edson Nazaré? Edno Nazaré Filho. Edno. Esse time é bancado pelo Eduardo Duran, né? É o time que ele coloca jogador para mudar de clube. O Tombense é bancado por ele. Tanto é que tem lá na camisa, agora estou vendo lá, Brasil Soccer, que é a empresa do Eduardo Duran. O pênalti cobrado foi ridículo. Recuo pro goleiro Fábio. Ele encaixou. O grande nome do time do Tombense não está jogando hoje, que é o Ibson. Ibson, que durante muito tempo brilhou no Flamengo, 17 horas 38 minutos. No mundo da bola, dá uma paradinha e volta rapidinho. 17 horas 42 minutos. Você ligado aqui na Nacional e chegou a hora do Momento Estádio. Marco da Almeida e Bernardo Oliveira conquistam prata no tiro com arco. Marcos da Almeida e Bernardo Oliveira conquistaram medalha de prata e bronze no arco recurvo do Campeonato Pan-Americano de Tiro com Arco, que aconteceu no último final de semana, em março, em Monterrey, no México. O Brasil também conquistou ouro por equipes, com Marcos da Almeida, Bernardo Oliveira e Marcelo Costa, e na equipe mista, com Anne Marcelli dos Santos. Além da vaga de Anne Marcelli, o país também carimbou 4 vagas para os Jogos Paralímpicos. O cavaleiro brasileiro Eduardo Menezes conquistou o vice-campeonato do GP Great American no último dia 28 de março. Eduardo montou o H5 Chaganus na competição que aconteceu em Ocala, nos Estados Unidos, faturando uma premiação de $200 mil, o que corresponde a mais de R$1.150.000. Participaram da competição 60 conjuntos. Eduardo e H5 Chaganus integraram o time Brasil, que foi medalha de ouro no Pan de Lima em 2019. Da equipe de esporte, Astrid Nick. Muito obrigado, Astrid Nick, 17h43. Olha o Flusão chegando. David Braz, Babi, Flusão se reforçando. Mergulha na notícia. Maurício Costa. Fala, Rodrigão. Eu trouxe ontem, né, o rescaldo do clássico entre Vasco e Fluminense. Fluminense e Vasco. Fluminense era o mandante, né? E a decepção do técnico Roger Machado, da torcida do Fluminense, porque a verdade é que
o Vasco era para ter vencido, né? Além do pênalti não marcado, o Vasco perdeu ali no mínimo 3 gols feitos no final do segundo tempo. O Vasco que depois dos 20 minutos, apesar do equilíbrio no primeiro tempo, um ligeiro domínio do Fluminense no início do segundo tempo, depois dos 20 minutos do segundo tempo, o Vasco massacrou o Fluminense e poderia ter saído com a vitória. E o Roger pediu reforços, né? O Roger, a torcida do Fluminense critica muito o Roger, falando, ele tem que botar os meninos, o Luca não pode jogar, não sei quem não pode jogar. Mas tudo bem, ele vai botar menino de 17 anos, 16 anos para jogar Libertadores da América, vai pegar um Boca, meu amigo, a situação é complicada, não é bem assim que a banda toca, né? É só você pegar o próprio Calegari, o próprio Martinelli, que apesar de serem bons jogadores, o jogo contra o Vasco não foram tão bem assim, né? O Martinelli foi bem no primeiro tempo e no segundo tempo sumiu, por exemplo. Bom, e aí o Fluminense está atrás desses novos contratados, desses reforços. Vamos lá. David Braz, o Fluminense recebeu uma autorização do Grêmio e já fez uma proposta aos representantes do David Braz. Aliás, o David Braz jogou ontem no empate do Grêmio contra o São Luís em 2-2. Ele tem 33 anos e a expectativa é que haja um retorno, né? Um retorno é uma resposta até o início da próxima semana, ou ele tem contrato com o Grêmio até 2021. Por que é importante um zagueiro para o Fluminense? Basta ver a atuação do Lucas Claro e do Frazan contra o Vasco, né? E porque também o Matheus Ferraz teve um edema ósseo detectado em um exame, vai desfalcar o time nos próximos jogos. O Fluminense ele não divulga quanto tempo o jogador vai ficar fora, mas bota aí no mínimo de 20 a 25 dias, né? Entre 20 e 25 dias. Então já pega a estreia da Libertadores, por exemplo. Provavelmente vai pegar a estreia da Libertadores sem o Matheus Ferraz. Então o Fluminense tá com uma dificuldade já na parte defensiva. E na parte ofensiva, apesar de o Fred estar fazendo gol a pampa, o Fred não aguenta o jogo inteiro, não participa tanto assim, fez o gol contra o Vasco, porque a defesa do Vasco é uma água. 3 gols em 2 jogos, né? É uma Fred. Mas 2 gols contra o Volta Redonda e 1 contra o Vasco. Mas o Fluminense precisa de um atacante. E a bola da vez é o Matheus Babi. A gente trouxe isso semana passada, o Valdir até falou que quem estava na frente para a contratação do Matheus Babi era o Atlético Paranaense. O Botafogo não tem participação nessa negociação, quem participa disso é o Serra Macaense. Botafogo, acho que talvez o Botafogo seja até interessante que o Matheus Babi saia logo para o Botafogo parar de pagar um jogador que não vai contar para o restante da temporada, já que ele vai ter que sair do Botafogo daqui a pouco. O Fluminense oficializou uma proposta ao Serra Macaense. A proposta do Serra Macaense, do Fluminense, é de 1 milhão por 25% dos direitos econômicos 1 milhão de euros, tá? Por 25% dos direitos econômicos do Matheus Babi. O do Furacão é de 1,5 milhão de euros por 60%. É uma quantia maior, porém com uma fatia também bem maior. O Botafogo, eu falei o Botafogo tem nada a ver? Tem alguma coisa a ver, porque o Botafogo ele tem uma taxa de vitrine de 40% do jogador para amarrar essa negociação. Então precisa do Botafogo para essa negociação vingar. Mas como eu disse, pelo que eu conheço, pelas informações que eu tenho, o Botafogo não é que ele quer se livrar, mas ele quer deixar de ter esse prejuízo com o Matheus Babi, uma vez que não vai poder contar com o atleta no restante da temporada, a não ser que o Botafogo arrume o dinheiro que não tem. E o Botafogo, com a nova diretoria, dificilmente vai fazer essa loucura. Pelo Matheus Babi, né? Se fosse o Romário, né? Se fosse o Edmundo, se fosse o Renato, mas Matheus Babi é um patamar um pouco mais baixo, né? Bem mais baixo do que esses jogadores que eu citei. Então o Flu tá na parada ainda pelo Matheus Babi. É uma proposta um pouco menor em valores, porém com uma porcentagem de direitos também menor, o que sobraria mais para o Serra Macaense uma possível negociação no futuro, Rodrigo. O Valdir, vale um investimento alto no caso do Fluminense para ter o Babi? Olha, sinceramente, eu respeito a opinião do Roger, do Paulo Angione, do Mário Bittencourt, mas eu não investiria tanto não. Porque ele é um jogador comum, um jogador que a bola tem que chegar para ele. Mas como o Fluminense tem o Fred, e ele seria aquele jogador para entrar no segundo tempo, vale até um investimento. O grande problema que está pegando é o seguinte, o Botafogo tem uma taxa de vitrine de 40%.
E o Fluminense ofereceu uma relação de jogadores que não agradou ao Botafogo. E o Botafogo tem que ser ouvido, mas o Botafogo quer ser, como eu disse ontem aqui no programa para o André, pode ter sido o último jogo dele ontem. Se não foi ontem, pode ser domingo contra a Portuguesa. Porque sair ele vai para o Botafogo lucrar alguma coisa, senão o junho chega e ele vai embora de graça. E a proposta do Atlético Paranaense para o Botafogo em termos de jogadores é melhor, porque eles ofereceram o Renato Kaiser. Então, vai depender muito do Serra Macaense. Mas o Botafogo do Fluminense, ele quer dinheiro, porque os jogadores oferecidos pelo Fluminense e Botafogo não agrada. E o que agrada, sim, é o Renato Kaiser, que foi oferecido pelo Atlético Paranaense. Esse imbróglio, eu acredito que até segunda-feira seja resolvido. Ou vai para um lado, ou vai para o outro. No Botafogo ele não fica. O David Braz, eu acho ele bom zagueiro. E além disso, ele é vitorioso. Ele é campeão da Libertadores pelo Grêmio, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009. Não é aquele zagueiro que seja um Mauro Galvão, um Gustavo Gomes, um grande zagueiro, mas é um jogador que num time bem arrumado, ele dá pro gasto, Rodrigo. O André, o Valdir lembrou bem em relação ao Fred, e o Maurício trouxe isso no noticiário. Em 2 jogos ele marcou 3 gols, 2 contra o Volta Redonda, 1 contra o Vasco, melhor início de temporada dele desde 2015. Mas ele acabou de sofrer mais uma derrota em relação à ação movida pelo Atlético Mineiro. Isso até que ponto mexe com a cabeça do jogador, ou você acha que o Fred tem maturidade suficiente para enfrentar isso, André? Acho que o Fred consegue separar bem a questão dentro e fora de campo. Não vai prejudicar o desempenho dele, não. Até porque o desempenho dele já não vai ser aquele desempenho, né, de anos anteriores, aí de uns 5, 6 anos para trás. O Fred vai fazer alguns gols, vai ser importante pela liderança, mas no aspecto técnico, não acredito que ele seja mais aquele jogador tão importante assim para o Fluminense. E essa questão na justiça aí, a justiça é soberana, né? O que for decidido tem que ser cumprido, não tem jeito. 17h51, Astrid Nick retorna com Momento Estádio. E aí, Astrid? Em consequência da situação da pandemia de coronavírus no Brasil, o Campeonato Sul-Americano de Wrestling foi transferido de Brasília, no Brasil, para a capital da Guatemala. A competição aconteceria entre os dias 27 e 30 de maio e a decisão foi da entidade mundial da modalidade. A competição irá distribuir pontos válidos para o ranking mundial. Os brasileiros Laís Nunes, 62 quilos, e Aline Silva, 76 quilos, no estilo livre feminino, e Eduardo Somunian, 130 quilos, na greco-romana masculino, já têm vagas garantidas para o Brasil em Tóquio. O comitê organizador dos Jogos de Tóquio irá retomar a realização de eventos testes já a partir do mês de abril com o rugby em cadeira de rodas neste final de semana. A novidade fica por conta do anúncio feito que o evento teste de atletismo, previsto para o dia 9 de maio no Estádio Olímpico, será com presença de público e com atletas estrangeiros. Estão previstos 18 eventos testes até a abertura dos Jogos. Da equipe de esporte, Astrid Nick. Muito obrigado, valeu, Astrid Nick. 17h52 e o Glorioso ficou no empate, tropeçou de novo, Rafael Monteiro. O Botafogo sofreu o gol, mas conseguiu sair com empate por 1-1 contra o Madureira no estádio Jurite Coutinho em Edson Passos. O atacante Luiz Paulo marcou para os tricolores e Matheus Babi igualou o marcador para o Glorioso. Este é o 4º empate da equipe alvinegra na competição. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Chamusca ainda empatou 2 vezes e perdeu uma. Restando apenas 3 rodadas para o final da Taça Guanabara, os alvinegros permanecem fora da zona de classificação para as semifinais. Do outro lado, o Madureira se mantém como o único invicto na competição. Com 11 pontos, o tricolor suburbano aparece no G4 da tabela de classificação. Após o jogo, o treinador diz que vê evolução no desempenho do time. Em alguns aspectos a gente conseguiu já evoluir, você falou muito bem, nós estamos reformulando dentro de uma competição oficial. Tudo que acontece de acerto e de erro são os jogos oficiais dentro da competição. Isso não está longe de ser um cenário ideal. Até o momento que nós tomamos o gol,
nós tivemos um controle muito interessante, criamos muito pelo lado do campo, atacamos bem, trabalhamos bem o jogo de profundidade, que a gente sabia que o Madureira tem uma certa dificuldade. Nós tivemos uma boa posse de bola, o adversário veio com a proposta de jogar por uma bola, conseguiu achar essa bola no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o jogo ficou mais difícil. Mas mesmo assim a gente manteve o controle, nosso goleiro trabalhou muito pouco, 14 finalizações contra 7 do adversário, pelo que construiu no jogo, pelo controle que nós tivemos, pela posse de bola que nós tivemos, nós merecíamos um resultado melhor. O Botafogo volta a entrar em campo pela 8ª rodada no próximo domingo. O adversário será a Portuguesa no estádio Jurite Coutinho, às 5 horas da tarde. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. O que houve com o Fogão ontem, Valdir? Não fez uma brilhante atuação, não. Mas o Madureira teve 2 chances de gol. Uma fez no primeiro tempo e outra não fez. O grande nome do Madureira foi o goleiro, o Felipe Lacerda, se não me fala o nome dele. O detalhe é que o Botafogo mostrou erros ainda, concordo inteiramente com o Chamusca. Mas teve alguns jogadores que estão se destacando muito. Eu gosto muito dos laterais, esse Paulo Vitor tem muita personalidade. O Jonathan cansou no início, entrou o Valei, no final fez um bom primeiro tempo, cansou um pouco no segundo, mas o Botafogo criou muitas situações de gol. O Rafael Navarro entrou muito bem, o Ricardinho entrou bem, mas o Botafogo é um time em formação ainda. Desse time que jogou ontem, eu acho que o Kaique ainda não dá para ser titular, precisa vir um bom volante, de repente mais um 10, mais um homem de área com a saída do Babi. O Ronald mais uma vez decepcionou, mas é aquele detalhe, o Maurício até colocou muito bem durante o início do programa, é um laboratório, o Campeonato Carioca é laboratório. O foco do Botafogo é a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série B, mas é importante você ficar entre os 4. Eu vi erros no Botafogo, vi virtudes, e uma coisa que vem me chamando a atenção de maneira muito interessante e me deixando até um pouco mais animado. São duas situações. A vontade do time e o bom condicionamento. Hoje o Botafogo batalha como batalhou até o último minuto ontem. Teve um escanteio que o juiz podia ter deixado bater o escanteio para terminar o jogo, ele não deixou, mas tudo bem, é o direito dele, já tinha passado o acréscimo. Mas o Botafogo lutou até o final, coisa que o Botafogo se entregava quando levava um gol. Então a gente vê um time mais preparado fisicamente e um time com mais vontade. E trazendo alguns reforços, pode fazer uma boa campanha, porque tem condições de fazer uma boa campanha na Série B, se reforçando ainda mais, como é a expectativa que venham pelo menos mais 5 reforços, mais um zagueiro com a saída do Marcelo, mais um volante, um homem de criação e 2 atacantes, aí dá, quem sabe, para fazer uma campanha boa na Série B. Pois é, André, o Valdir está falando desses reforços. Onde que o Botafogo tem mais urgência em dar mais qualidade ao seu time? O Botafogo passa pelo mesmo processo de remontagem que o Vasco. É natural que deixe pontos aqui e acolá, que faça boas partidas, mas que oscile bastante também. São muitos jogadores chegando e se adaptando, jogadores da base subindo e se adaptando, e o Marcelo Chamusca procurando uma equipe que ele possa chamar de titular. O Botafogo ainda não tem os seus 11 titulares. O Marcelo Chamusca está observando, está pesquisando, está procurando, e até mesmo vendo onde que o Botafogo vai precisar mais de reforços para o Campeonato Brasileiro da Série B. Eu acredito que precise realmente sim de um camisa 9, é fato que o Babi vai sair, precisa de repente de mais um jogador para articulação do meio campo, um volante também, acho que é muito por aí, um zagueiro para repor a saída do Benevenuto, e por aí vai. Acho que não tem muito como não contratar pensando no acesso para a Série A. Beleza, André. Olha aqui, um grande abraço para você e até a próxima, hein? Valeu, Rodrigo. Um abraço para você e para a galera ligada no programa No Mundo da Bola. Até a próxima, hein, galera? Valdir, forte abraço, hein? Outro, meu amigo, um abraço para você, para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola, e sábado estaremos juntos na transmissão de Vasco e Bangu. Um abraço, Rodrigo. Isso muito me vai e desce, ponto final em mais uma edição de No Mundo da Bola. Amanhã encontro marcado na apresentação de André Marques às 17 horas. Eu fico por aqui. Obrigado pelo carinho, um forte abraço, galera. Rodrigo No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.